Olá, eu sou a Marcela Oliveira e vim apresentar sobre os impactos da poluição sonora nas populações de peixes. As atividades humanas que geram sons em ambientes marinhos são divididas em duas categorias. A primeira é composta por sons que são o subproduto não intencional, como ruídos de baixa frequência de navios para transporte de containers, embarcações de pescas, cruzeiros, plataformas offshores e entre outras atividades costeiras. Já a segunda categoria é formada por sons que são usados como uma ferramenta de medição, como por exemplo os dicionários, comum para a navegação e localização de submarinos ou outros objetos. As ondas sonoras são ondas mecânicas, já que necessitam de um meio para se propagar. Quanto à direção de propagação, são ondas longitudinais. Elas se transmitem por compressão e descompressão. A sua velocidade depende da elasticidade do meio. E a água, ao ser comprimida, reage mais rápido do que o ar. Sendo assim, o som viaja cerca de 5 vezes mais rápido dentro dela, com um comprimento de onda cerca de 5 vezes maior também. O som se atenua menos na mesma distância na água em relação ao ar. Desse modo, o som viaja a distâncias muito maiores em níveis de amplitude mais altos, permitindo assim a comunicação de longas distâncias entre espécies aquáticas. Os peixes possuem dois sistemas sensoriais para detectar movimentos na água. O seu ouvido interno, que detecta sons entre centenas e milhares de hertz em longas distâncias através da pressão acústica, e a linha lateral, que é sensível a sons de baixa frequência em distâncias curtas e também ao movimento relativo da água em seus corpos. Os peixes ouvem melhor dentro de 30 até 1000 Hz, enquanto espécies com adaptações especiais podem detectar sons de 3000 até 5000 Hz. Algumas espécies excepcionais são sensíveis ao infrassom ou ao ultrassom. A audição das espécies interfere nas funções essenciais, como comunicação, prevenção de predadores, detecção de presas e o uso da paisagem sonora para aprender sobre o ambiente, ou seja, possuem um impacto significativo na sobrevivência de indivíduos ou populações. Estudos apontam que peixes em cativeiros, quando são expostos aos fluidos simulados de barco, mostram um aumento na secreção do hormônio do estresse, o cortisol, e um aumento na frequência cardíaca. A descoberta da Universidade de Exeter, no Reino Unido, apontou que o cuidado dos pais com os filhotes na fase larval pode ser afetado pela poluição sonora. No experimento, os cientistas analisaram 38 ninhos naturais de uma espécie que vive na costa da Austrália. Durante 12 dias, pesquisadores reproduziram sons ambientes de recifes para metade dos ninhos, enquanto a outra metade ouvia sons que simulavam ruídos de motores de embarcações. Os peixes que estavam sob a simulação dos ruídos dos veículos tornaram-se mais agressivos e começaram a perseguir outros peixes. Assim, permaneciam menos tempo próximos ao ninho, deixando mais suscetíveis a ataque. Eles também passaram a descuidar da própria alimentação, o que prejudicou seu condicionamento físico. Além disso, causou a identificação de ameaças erroneamente. Dessa forma, dos 19 ninhos que foram expostos ao barulho, em 6 deles todos morreram depois dos 2 meses de análise. O que pode ser afetado também é a relação presa-caçador, porque os peixes que se alimentam na superfície localizam suas presas através das ondas sonoras produzidas quando a presa cai na água. Há peixes que vivem em águas escuras e turvas e usam som para caçar, enquanto alguns peixes que se alimentam em maior profundidade são capazes de ouvir o som das suas presas submersas ao sedimento. Desse modo, podemos concluir que a poluição sonora interfere bruscamente na sobrevivência das populações de peixes, pois afeta a comunicação, o cuidado parental, o uso da paisagem sonora, sua alimentação, a relação presa-caçador, além de ter um efeito muito negativo em suas condições físicas. Deixo agora as referências que usei para fazer esse trabalho. Muito obrigada!